Vamos a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos com uma cerimônia que terá a presença do presidente Lula e de representantes do Congresso Nacional. Da capital federal, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, o evento marca a abertura do ano no Judiciário, que terá novidades neste mês, além da retomada de julgamentos sobre casos considerados polêmicos, hein? Bom dia para você. Bom dia também para você, Eustáquio, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. Muitos temas polêmicos e tem cara nova chegando no tribunal ainda neste mês. A gente está falando do ministro Flávio Dino, que ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública durante todo o primeiro ano de mandato do presidente Lula e que, após ter o nome aprovado no Senado, assume a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, neste mês de fevereiro. A posse está marcada para o dia 22, mas antes disso, na volta aos trabalhos, que acontece nessa quinta-feira, a Corte já tem temas espinhosos para deliberar. Começando pela revisão da vida toda, que é um item que está na pauta nesse primeiro dia de volta do recesso e que abre a possibilidade de aplicação de uma regra mais vantajosa para segurados do INSS no cálculo dos benefícios. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, são quase 11 mil processos nas instâncias inferiores que aguardam um desfecho desse caso que será votado pelo STF nesse mês. Outro tema bastante polêmico e que certamente tem muita gente aguardando um desfecho é o que trata da uberização do trabalho. Nesse caso específico, se trata de uma ação sobre o vínculo de emprego entre motoristas, entregadores e os aplicativos, esse tema que está previsto para ir ao plenário do Supremo no dia 8 de fevereiro. Mas apesar da polêmica, a possibilidade apontada por quem acompanha o Supremo é que esse vínculo não seja reconhecido. Em dezembro do ano passado, a primeira turma decidiu que não há relação de emprego entre os trabalhadores e os aplicativos. Essa foi uma decisão colegiada sobre o tema no âmbito do Supremo, mas antes, em decisões individuais, os ministros da Corte já vinham seguindo nessa mesma linha de não reconhecer a relação de emprego. Vale lembrar que essa decisão tem o poder de dar uma jurisprudência, ou seja, garantir um entendimento único em outras ações com o mesmo tema, então por isso muita gente está aguardando uma decisão sobre essa uberização do trabalho. A gente também tem outros temas curiosos que estão em debate nesse mês, um deles é a retomada do julgamento do recurso que discute se deve ser obrigatória a aplicação do regime de separação de bens em casamento de pessoas com mais de 70 anos, tema que vai entrar na pauta da sessão dessa quinta-feira. O processo também sobre a legalidade de revistas íntimas que são consideradas vexatórias. O relator, o ministro Edson Fachin, sustentou que esse tipo de revista fere a Constituição Federal e, com isso, as provas obtidas a partir desse tipo de prática não podem ser usadas em eventuais processos penais. Agora é esperar o julgamento do plenário sobre esse tema para decidir, portanto, se essas revistas íntimas poderão continuar sendo aplicadas nos presídios. Lembrando que os trabalhos da Corte são abertos com uma solenidade que vai contar aí com a presença do presidente Lula e também integrantes das duas casas do Congresso Nacional nessa quinta-feira, Eustáquio. Ô Pedro, e tem outras novidades na esplanada dos ministérios com a posse do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski? Isso mesmo, a gente ainda está falando de STF porque o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, toma posse hoje como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que até então era ocupado por Flávio Dino, que por sua vez deixa o ministério para ingressar ao STF nesse mês de fevereiro. É uma dança das cadeiras ali, né? Flávio Dino indo para o STF e o Lewandowski, que deixou o STF no ano passado, agora integrando oficialmente o governo federal. A cerimônia de posse está prevista para as 11 da manhã no Palácio do Planalto e durante reuniões de transição, Lewandowski já disse que terá a segurança pública como o grande desafio da sua gestão na pasta. Depois da posse, o ministro deve oficiar aí os nomes escolhidos para compor a equipe no ministério, mas algumas dessas escolhas a gente já sabe. A primeira delas é Ana Maria Neves, que será chefe de gabinete na pasta e que já acompanha o ministro desde a época do Supremo Tribunal Federal. Outra escolha também que já é conhecida é a do advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que deverá ser o secretário executivo do Ministério da Justiça, cargo que antes era ocupado pelo Ricardo Capelli, que foi interventor da Segurança Pública no Distrito Federal naquele dia 8 de janeiro de 2023. Também na equipe de Lewandowski está o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que deve assumir a Secretaria Nacional de Segurança.
Ricardo Lewandowski, para quem não se lembra, passou 17 anos no STF, foi relator de diversas ações importantes e teve uma atuação marcada especialmente no julgamento do Mensalão. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 20 graus, tempo chuvoso por aqui. Volto com vocês no estúdio.